Olá, boa tarde, bem-vindo a Bistock Latinoamérica. Hoje converso com Fabiana Vaz. Ela é... Bom, fale de você. Fale de você, fique à vontade, Fabiana Vaz, para falar de você, falar do seu trabalho, falar das habilidades, né, soft skill, que está em alta no Brasil. Comente, converse com a gente, conte aí. Olá, Rose, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui hoje, com você, com toda a equipe da Bistalk, da Bistec, e estou muito feliz com esse convite. Sim, eu sou Fabiana Vaz, eu sou analista comportamental DISC, e hoje a gente vai estar falando sobre as soft skills em alta nas principais organizações, falar um pouco da realidade aqui do Brasil, mas uma realidade mundial também, vai ser o nosso bate-papo de hoje. Então, Fabiana, a sua empresa, como é o trabalho da tua empresa? Comenta aí um pouquinho para a gente conhecer um pouco do seu trabalho na empresa Colabore Perfil. Perfeito, Rose. Então, nós somos da Colabore Perfil. A Colabore Perfil, ela trabalha com soluções tecnológicas para que profissionais, sejam da área de recursos humanos, coaches, terapeutas, consultores, eles atuem como, não só como quem já atua como analista comportamental, quem já trabalha com essa questão de soft skills, mas quem busca também esse trabalho e esse posicionamento relacionado a análises, né, de perfis comportamentais também dos nossos clientes. Então, a Colabore Perfil é uma plataforma de solução tecnológica onde os coaches e esses profissionais, eles podem fazer toda a gestão, né, dos seus clientes, das suas empresas, além de aplicar ferramentas de autoconhecimento para seus clientes e funcionários, e também, né, além disso, e também aplicar o teste DISC para os seus colaboradores. A Colabore Perfil já está há 5 anos aqui no mercado brasileiro, e a gente está expandindo os nossos negócios para fazer com que cada vez mais profissionais entendam a importância dessa era digital, né, Rose, que a gente está vivendo, essa indústria 4.0, essa revolução digital que nós estamos passando. E o ponto principal, Rose, a gente que trabalha com essa questão de inovação, de tecnologia, um dos pontos que a gente tem identificado realmente aqui no Brasil é que quem não se atualizar com processos relacionados à inovação vai ficar para trás. Você concorda comigo? Concordo plenamente. Se nós não nos adaptar ao o que está vindo aí para a gente, isso já estava previsto, né? Tínhamos uma previsão de que isso seria, ia tardar um pouco, né? Ia demorar um pouco, não ia ser assim tão instantâneo, tão rápido, né? Porque houve uma mudança tão grande do ano passado para cá, porque, por exemplo, falando um pouquinho da empresa, né, Bistec, Bistec é 100% online, e quando começamos faz 3 anos, foi uma ideia inovadora a ideia foi fazer eventos online que as pessoas não tivessem necessidade de viajar, e quando nós começamos, nós lutamos, tivemos uma resistência, sabe? Teve uma resistência na hora de aceitar esse novo formato, isso que nós trabalhamos a nível europeu e a nível mundialmente, e as pessoas perguntavam sempre, onde vai ser o evento? E nós dizia online, a gente falava online, como? E as pessoas e ainda ficam, né? Mas há 3 anos atrás era quase impossível, e a ideia era conectar empresários executivos do mundo inteiro para fazer negócio online. Imagina, então assim, passou o que passou, né, com o tema esse do coronavírus, nós já pegamos quer dizer, o nosso trem já estava andando, já estava no meio da viagem, né, já estava aí. Mas isso, nós que começamos antes, e essas pessoas que tiveram que se reinventar, porque sim, tivemos que nos reinventar muito rápido, não tivemos tempo, né, para isso, essa adaptação foi muito rápida, e ainda há empresas que ainda não tiveram essa adaptação, porque também não é fácil, né? Um montão de fatores, verdade? Então, é isso.
Rose, eu trabalhei durante muitos anos, né? O problema todo é que assim, a gente está no século XXI e o RH das organizações, enfim, a área de recursos humanos, e não só os profissionais ainda, estão vivendo como se estivessem lá no início do século XX, né? Quando a gente começou a trabalhar com as primeiras revoluções industriais, quando as máquinas começaram a entrar e ficava só aquele sistema de produção. E Charlie Chaplin, ele dizia, né, não sois máquinas, homem é que sois. Ele já dizia isso naquela época, a gente está falando de década de 20, olha isso. E hoje a gente vive esse momento ainda das empresas ainda estarem, né? E não só para quem está começando como consultor, para quem está atuando como coach, né? Com pensamento ainda retrógrado, com pensamento de séculos atrás. Então, assim, hoje, contratar a Colabore Perfil vai trazer o quê? Assertividade, né? Não só para quem atua como RH, como coach, terapeuta, enfim, mas você vai sair da subjetividade, não tem como a gente ficar mais preso ao passado, não tem. Então, a gente sai da subjetividade e a gente parte para a assertividade. Por quê? Porque quando a gente fala de soft skills, Rose, como é que a gente consegue isso, né? A nossa solução é oferecer essa solução tecnológica para quê? O nosso funcionário ou, né, o seu cliente, ele tenha resultados rápidos, instantâneos, e quando a gente fala de análise comportamental DISC, a gente está falando de um relatório que fala sobre o seu perfil comportamental predominante, além de você conhecer as suas principais competências e habilidades, os seus pontos de melhoria. E um relatório que nasceu em Harvard. Então, quer dizer, ele tem 99% de assertividade. Eu entendo que muitas empresas ainda utilizam muitos métodos de trabalho em relação ao autoconhecimento. Você é coach, né, e você sabe como funciona. A gente utiliza ainda muito relatório ainda em papel, ou muitas planilhas em Excel para gerar resultados. E não, com a Colabore Perfil, né, por meio de um link, de uma forma rápida, segura, sem amadorismo, a gente consegue obter resultados que favorecem o nosso cliente. Por quê? Ele preenche um teste comportamental e um relatório sai de uma forma muito rápida e até para quem trabalha como consultor, consegue entregar um trabalho com mais efetividade para o seu cliente. Quem trabalha na área de recursos humanos, de relações pessoais, consegue também levar para a diretoria informações mais rápidas, você consegue contratar com mais assertividade, evitando esse processo, né, de turnover, que a gente chama, né, que é esse processo de demissão e de admissão que as empresas ficam aí numa loucura, porque quando a gente fala de empresa, contratar o profissional certo e colocar na área certa, até então era muito difícil. Mas, quando você faz análise de soft skills e você passa a entender o que o mercado está exigindo, o que acontece? Você tem aí um match entre o seu candidato e você tem um match com o que você está exigindo da vaga. Principalmente saber, Rose, se aquele profissional, por exemplo, ele está alinhado com a cultura da empresa. Muita gente que faz análise de perfil comportamental, que procura um coach, né, um coach de carreira, ou que está em busca de recolocação, ou que está vivendo esse momento, o trabalho de autoconhecimento, ele é extremamente importante para que a pessoa, sim, ela possa se desenvolver e justamente estar alinhada com as perspectivas da empresa. E a gente vai estar falando aqui dessas soft skills em alta aí nas organizações, Rose. Uma coisa que eu tenho observado que alguns anos atrás não se falava esse do autoconhecimento. Não, tu vai buscar um trabalho e não pergunta onde tu te encaixa, não. Tu estudou isso? Sim, se eu estudei contabilidade, diretamente vai para a área de contabilidade. Eu, por exemplo, há 20 anos atrás, quando vivia no Brasil, eu fui contratada para trabalhar numa grande empresa a nível Brasil, e, nossa, eu não suporto contabilidade. E diretamente, eu estava numa área que eu trabalhava com movimento,
eu necessito de movimento, não de contato com as pessoas, de estar subindo, baixando, e eu trabalhava assim, com 300 homens, e eu não tinha um minuto de paz, eu estava movendo, eu sou treinadora pessoal, sou maratonista, eu faço fitness faz 8 anos, então, porque eu adoro movimento, me colocaram na área de contabilidade como chefe da área de contabilidade. Rose, tu é muito bom fazendo isso com as pessoas, então vou colocar tu como chefe na contabilidade. Eu durei 3 meses. E 3 meses eu pedi, não quero mais. Ele, Rose, a gente dá um mês de férias, você é muito boa. Eu tinha as qualidades, né, as soft skills, eu tinha de liderazgo, de compreensão, essa qualidade eu sempre tive, mas na hora que me colocaram num setor que não era o meu, e eles diziam, Rose, tu pode, tu é capaz. Eu disse, sim, eu sei, mas não me sinto bem. Finalizando, saí do trabalho, deixei o trabalho e disse, não posso estar aqui, não quero, e me deu prefiro estar ali, mas isso é o trabalho de sonho de muitas pessoas, estar sentada, como ser chefe de um setor que é muito bonito, não, eu não queria isso, eu queria movimento, eu queria estar junto com as pessoas, né? Era até uma empresa que chamava Pemasa e Martins Caminhões, e eu trabalhava assim, no meio de um montão de pessoas, sabe? E eu disse, não posso estar fechada num setor, numa área, isso não é para mim, imagina. Não perguntaram, né? Hoje não. Eu penso que hoje as empresas estão entendendo, né, que nós, como pessoa, nós vamos à universidade, mas a parte da universidade temos outras habilidades que a universidade não nos dá, mas que é nato, é próprio nosso, que se nós temos o nosso conhecimento, nós sabemos quem somos, verdade? Podemos chegar e dizer, eu quero esse trabalho, esse, porque eu sei quem sou, eu sei onde estão as minhas habilidades. Bom, mas você que é especialista, deixo com você. É exatamente isso, Rose. E é o que acontece, infelizmente, com muita gente, né? Porque a gente fala, né? Já foi o tempo, até que as próprias organizações, né? Elas contratavam muito pelo currículo. A gente chama de hard skills, né? As habilidades duras. Então, são as hard Essa skills. habilidade dura. São as hard skills. Então, a gente contratava pelo currículo, né? E eu posso dizer que eu que atuei durante 20 anos, fui executiva da área de recursos humanos, e eu poderia, vendo, né, alguns anos atrás, que eu poderia ter performado muito mais se eu tivesse, né, uma plataforma, um sistema inteligente que me ajudasse a fazer essas análises, e não eu ficar no mesmo método tradicional, olhando o currículo. Só na minha caixa de entrada eu tenho mais de 20 mil currículos. Então, é uma coisa louca, porque você divulga uma vaga aqui no Brasil, porque a gente está vivendo uma crise mundial, não é só aqui no Brasil, uma crise mundial. Então, né, para os profissionais que ainda fazem a divulgação de uma vaga e mande o seu currículo por e-mail. Né, uma vaga aqui no Brasil, falando da realidade brasileira, se eu divulgar uma vaga, por exemplo, de assistente administrativo, Rose, eu digo para você com toda a 200 currículos. Você me ouve, Rose? Sim, agora sim. 200 currículos para uma vaga? Mais de 200 em uma hora. Em uma hora. Eu recebo mais de 200 currículos. Então, quer dizer, se eu continuo naquele método de ficar analisando, primeiro que eu como recursos humanos, né, falando dessa maneira, eu não vou ter fôlego para analisar aquilo tudo. E hoje, com a análise de soft skills, o que as empresas, o ponto principal, e é uma visão, né, para o candidato entender a realidade das empresas e para as empresas entenderem que não tem como elas ficarem ainda mantendo esses métodos ultrapassados. O que eu faço hoje? Eu vou fazer uma análise comportamental. Como isso, Fabiana? O candidato ele vai se candidatar porque currículo ele ainda é uma ferramenta que vai passar para o recrutador as suas competências técnicas, a sua formação, né, sua experiência, e não vai deixar de existir. Né? Daqui a 10 anos, eu não sei se o mercado vai dizer currículo não existe mais, mas, por enquanto, o currículo ainda existe. Então, só que, como que eu faço hoje em dia?
eu faço a divulgação da vaga, o meu candidato, ele vai lá, o profissional que está buscando essa candidatura, o que ele vai fazer? Ele simplesmente, ele vai preencher as informações do currículo e ele vai responder um teste comportamental. Do lado de cada empresa, eu vou fazer o quê? Um ranqueamento dos candidatos que mais se aproximaram com as soft skills exigidas para aquela posição. Então, eu faço um processo que se chama engenharia de cargo, e nessa engenharia de cargo, eu faço um mapeamento, né? Se for um cargo, por exemplo, eu vou dar um exemplo de vendedor. Eu mapeio todas as soft skills exigidas para aquela posição, e eu faço o quê? Um comparativo com os meus candidatos. Quais foram os candidatos que mais se aproximaram? Então, primeiro eu analiso os que estiveram mais, com as soft skills mais aproximadas para aquela posição, para aí depois, no segundo momento, eu analisar o currículo. E grandes organizações mundiais, hoje, eu digo para você, afirmando, por conta, né, de pesquisa que eu faço com profissionais que trabalham multinacionais, hoje, se eu tenho 2 candidatos na final para uma vaga, tá? Por exemplo, um tem um currículo muito bom, experiência internacional, né, fala tantos idiomas, fez a faculdade nas melhores universidades aí, né, do mundo, tem um currículo top, digamos assim, tá? Só que eu tenho um outro candidato que me apresentou as soft skills que eu desejo para aquela posição. Então, o que acontece? Ele não tem nem o currículo tão bom quanto o primeiro, mas ele me apresentou habilidades comportamentais que fazem com que eu o aprove. Por quê? Qual é a visão das empresas? No entendimento das empresas, a parte relacionada à qualificação técnica, eu posso ensinar para o profissional. Ele pode aprender um curso de Excel, ele pode desenvolver um novo idioma, se for para vaga, né? Eu tenho como aprimorar isso, mas a competência comportamental, não. Então, esse é o contexto do que as organizações estão alinhando para que contrate o colaborador certo, coloque na área certa, para não acontecer o que aconteceu com você. Rose, você é muito boa tecnicamente, mas a tua parte comportamental não estava te deixando performar. E você não estava feliz dentro daquela área que você estava atuando. Infelizmente, isso é uma realidade, Rose, que acontece em muitas empresas. O colaborador não está performando, o colaborador está insatisfeito, ele recebeu todos os treinamentos, mas o perfil comportamental dele não está relacionado àquela atividade que ele está executando, àquela área que ele está trabalhando. E a gente pode, fazendo essa análise, que a gente chama de engenharia de equipes, eu consigo analisar as soft skills de todo o meu time, né, e entender exatamente, ao invés da empresa mandar o funcionário embora e ficar perdendo dinheiro, né, com rescisões de contrato, eu posso fazer o quê? Um processo de remanejamento, que aquele meu profissional é muito bom, mas ele só está no lugar errado. Então, olha o contexto, como que é importante essa atualização para as organizações. É uma maravilha, porque ganha tanto a empresa quanto o empregado, o trabalhador, verdade? Porque ele vai estar no lugar que ele está cômodo, que ele está feliz, porque hoje conta muito, porque se você não está feliz no seu trabalho, não existe mais isso que nós tínhamos a ilusão, isso são paradigmas, né, do passado, que vem do nossa família, do nosso pai, que temos que ter um trabalho. E que trabalho é trabalho, e nós, como pessoa, não existe essa separação. Eu observei, com o tempo, quando me diziam, no teu trabalho, tem uma pessoa, não pode trazer seus problemas do teu trabalho para casa, não existe uma separação. Você é um profissional, mas você não tem como você tá mal no seu trabalho e você não se sentir mal chegando em casa, porque isso está aqui na sua mente. Você tem que ter um certo controle muito grande para você, por experiência própria, né? Eu tenho experiência de trabalho, por sorte, eu trabalhei muitos anos na mesma empresa, geralmente 5 anos, nunca fui de estar pouco tempo em uma empresa. Então, assim, mas passei por um processo de que eu não estava feliz, isso estava afetando a minha vida pessoal.
Exatamente. É exatamente isso, ô Rose. E isso é muito importante, porque eu vi até que você fez, né, algumas lives falando sobre a questão de saúde mental, e é esse um dos pontos principais, Sim, porque a gente vive em momentos tão delicados, né, principalmente com essa chegada da pandemia, onde as empresas tiveram que se reorganizar, as pessoas estão trabalhando demais, você tem que controlar, né, até porque se você deixar, não é só porque você está em casa, que você vai ficar trabalhando até 10 horas da noite, enlouquecidamente. Então, a gente tem que monitorar, né? Tem que ter também esse controle, porque senão a gente sempre fica tão controle. envolvido. E eu tenho escutado muitos relatos que as pessoas, os profissionais na pandemia, estão trabalhando demais. Então, as pessoas, né? Porque, né, fica naquela coisa, não posso sair, né? É pandemia, não vou me arriscar. Vou fazer o quê? Eu vou trabalhar. Então, você tem que ter um momento de pausa, e isso é extremamente importante. Agora, eu gostaria de apresentar para você, Rose, se você me permitir, quais são essas soft skills em alta nas organizações. Podemos falar sobre isso? Claro que sim, claro que sim. Estamos ficando sem tempo já, então vamos. Vamos lá, né? Então, quais são as soft skills, Pode né, fazer em a alta apresentação. nas Uhum. principais organizações? Primeiro, a comunicação, tá? A comunicação verdadeira e eficaz é uma soft skills em alta. Outra soft skill, criatividade, tá? Para elaborar soluções rápidas e inovadoras. Essas informações que nós estamos passando aqui nessa live são relacionadas a uma pesquisa que foi realizada pelo LinkedIn com principais organizações mundiais. Então, a gente está trazendo para cá hoje dados importantes do LinkedIn, tá? Que fez essa avaliação. A resiliência é outra soft skill que está Perfeito. sendo também muito observada, né? A resiliência para que você possa realmente recuperar situações, né, após adversidades. Você hoje tem que também ser muito resiliente dentro do que você está fazendo, dentro das organizações para manter. Empatia para você se colocar no lugar do outro e entender que somos diferentes, e o respeito está acima de qualquer coisa, né? Adaptabilidade para a gente poder aprender novas atividades, e a questão da gestão do tempo, né, que ela simplesmente ela trata, né, do maior atrativo para pessoas e para empresas. Então, você conseguir gerir o tempo é uma outra soft skill que está sendo muito exigida aí nas organizações, elas estão em alta, e através de um mapeamento de perfil comportamental diz que pela Colabore Perfil, né, os nossos clientes, funcionários, a gente consegue identificar, nós como profissionais, conseguimos identificar por meio de uma análise de perfil comportamental, e eu só tenho que te agradecer esse momento aqui, vou deixar nossa página para visita, Claro que sim. www.colaboreperfil.com.br, para que vocês possam acessar, e me coloco também à disposição nas minhas redes sociais, Instagram, @FabianaVaz, _oficial, e me coloco à disposição do teu público para a gente falar mais sobre soft skills e análise comportamental DISC, Rose. Que maravilha! Nossa, é uma pena que a gente fique sem tempo, mas esse é um assunto tão maravilhoso, né? E também o que digo aí para as pessoas que estão vendo, ou que vão ver o vídeo, é que faça uma análise se você tem essas qualidades, e se você não tem, você busque ajuda, busque um coach, busque um mentor, leia, se instrua, porque, claro, nós podemos ter, né? A resiliência, por exemplo, isso é adquirido porque nós necessitamos ser resiliente, é mais no mundo que vivemos agora, atual, né? Estamos em constante mudança, né? Câmbio, muda a cada dia, nossa vida é inestável. Infelizmente, vivemos em um mundo inestável, né? O único certo é a mudança. Então, muito obrigada, Fabiana. Nossa, é um prazer grande ter tido você aqui. Espero mais colaboração.